falta de dinheiro, não é por falta de, sei lá, de muita coisa que a gente acha fundamental, mas a crise bate na família, a crise bate na igreja. Uma hora é crise do desânimo, outra hora é crise da insatisfação, outra hora é crise de mudança, todo mundo quer mudar tudo. A gente está acostumado, a gente vai vencendo crise após crise, e tem que ser como Joel, profetizar a bênção de Deus, profetizar coisas espirituais, não olhar para as dificuldades, mas profetizar que Deus quer transformar. O verdadeiro pastor precisa de sensibilidade espiritual, assim como Joel, ele precisa ver o ambiente espiritual. Muita gente acha que o pastor tem que saber tudo e tem que resolver tudo. Tipo assim, já fui tudo quanto é lugar, não tem jeito, agora eu vou no pastor. O pastor vai falar para mim tudo que tem que fazer. Não só eu, mas todos os pastores, às vezes a gente fica numa situação que a gente não tem humanamente como resolver tudo. É um filho, pastor, eu estou desempregado. Oh, glória a Deus. O pastor tem que ter uma palavra. Pastor, eu estou com a minha família toda despedaçada. Pastor, tem que ter uma palavra. Pastor, eu tenho um filho que está nas drogas. Pastor, tem que ter uma palavra. Pastor, eu tenho um parente na UTI. Pastor, tem que ter uma palavra. E ao mesmo tempo tem que sorrir, tem que pregar, tem que falar, tem que amar, tem que dar atenção para a sua família. Mas Deus chama pessoas como Joel para ter sensibilidade espiritual, não olhar apenas para números, para problemas, para reuniões ou para as estruturas, mas discernir o tempo, o que está acontecendo, qual é a força espiritual que está agindo, e Deus vai agindo através de cada obreiro, de cada irmão que se coloca como Joel. Joel era um profeta que acreditava na restauração. Quando tudo estava perdido, ele profetizou, Joel 2,25, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Uma das grandes virtudes que o pastor tem que ter é a visão da restauração. Quando todo mundo diz, não tem jeito. Eu já cheguei em algumas situações que alguém disse para mim assim, pastor, tem umas 2 congregações aí que tem que fechar. Não tem que fechar nada. Nós temos que continuar, nós temos que trabalhar, nós temos que restaurar, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que estar na frente, porque Deus é o Deus das soluções. Joel é uma pessoa que via as coisas acontecerem e corria para Deus. Ele é também chamado um profeta da promessa. Foi Joel que profetizou o versículo que nós lemos: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso quer dizer que não só o Joel, como o pastor Joel, como os líderes, como os crentes, precisam mais do que nunca ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai trazer a orientação. Não basta conhecimento, não basta experiência, não basta boa administração. Nós precisamos da unção de Deus na nossa vida. Nós precisamos da unção de Deus na igreja. Nós precisamos da unção de Deus em casa. Nós precisamos da unção de Deus no trabalho. Nós precisamos viver sob a orientação do Espírito Santo. Joel também foi um profeta que, mesmo na crise, ele pôde olhar para o futuro e apontar para o dia do Senhor. Ele viu os dias de hoje. Ele viu que chegaria um dia que o sol se converteria em trevas, a lua em sangue, e ele profetiza isso em Joel 2,31. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O verdadeiro pastor, ele não prega apenas para viver bem na terra, mas ele prega
e vive para conduzir as vidas para Deus, mostrando o futuro promissor que nós teremos na eternidade. A nossa vitória final não está aqui na terra, a nossa vitória final está com Deus nos céus. Quem é chamado para pastorear, quem é chamado para pregar, quem é chamado para profetizar, quem é chamado para fazer a obra de Deus, é chamado em primeiro lugar para discernir os tempos espirituais. Se você tem um chamado de Deus, pense em fazer a obra de Deus, peça ao Senhor: Senhor, me dá discernimento. E tudo que acontece, Deus revela através do Espírito Santo. Está acontecendo isso, mas vai ter solução ali. Quem não tem visão, fica às vezes a reclamar, mas quem é chamado precisa ter o discernimento dos tempos espirituais. Segundo lugar, quem é chamado a conduzir o povo precisa falar, pregar e mostrar que há sempre um caminho de arrependimento. O que é arrependimento? O primeiro arrependimento que a gente sempre prega é para o pecador, é se arrepender dos pecados. Mas o povo de Deus também às vezes precisa se arrepender de alguns caminhos que toma, de alguma direção que vai e não é aquela, e precisa, como Joel, pregar o arrependimento. O arrependimento quer dizer fazer meia volta e voltar ao ponto inicial, voltar ao primeiro amor, voltar à fé, voltar a crer no Senhor, deixar tudo nas mãos de Deus. Quem é chamado, ele é chamado a anunciar restauração. Quando nós pastores, ou se nós pastores perdermos a visão da restauração, nós perderemos também o nosso ministério. Um pastor, um líder, um obreiro, um presbítero, um diácono, um obreiro, ele precisa ter a visão de restauração. Quando todo mundo está dizendo, está ruim, você tem que dizer, Deus vai restaurar. Quando todo mundo está dizendo, não vai dar certo, você tem que dizer, eu creio e eu profetizo em nome de Jesus que vai haver a restauração. Muitas vezes no meu ministério já chegavam pessoas para mim, pastor, o irmão fulano, ele é um ajudador da igreja, né? Ele disse que vai embora, e agora? Irmão, se ele vai embora, a bênção de Deus, se Deus deu uma visão, se Deus deu um caminho, amém. E nós vamos restaurar, nós vamos continuar, nós vamos começar tudo de novo, nós vamos fazer do zero, nós vamos para a oração, nós vamos para o jejum, nós vamos enxergar a vitória lá na frente, porque o que faz a obra de Deus é o mover do Espírito Santo. Joel, um homem que testemunhava que Deus é o Senhor, e ele ensinava ao povo a viver na dependência do Espírito. É o que nós precisamos como líderes. Quando tudo vai mais ou menos ou de mal a pior, a gente não pode dar por encerrado uma luta com a perda. Zé, não deu mais, não vai dar mais. Não, a gente entrega toda a nossa ansiedade nas mãos de Deus e deixa o Espírito Santo trabalhar e vive na dependência do Espírito. A maior chave administrativa e ministerial do pastor é a dependência. Tem gente que pensa em ser pastor para ser independente. Alguns dizem até assim, eu vou abrir uma igreja para mim, eu vou ter a minha igreja. Olha, lê do engano. Quanto mais você tem responsabilidade, mais dependente você fica. Você fica dependente dos irmãos. Imagina um pastor que chega na igreja e não tem crente. Pastor de quem? Então, dependente dos irmãos, dependente da oferta, dependente da luz, dependente de tanta coisa, mas sobretudo ele tem que ser dependente do Espírito Santo. Sem a unção do Espírito, nosso ministério é puramente
meramente profissional. Tem gente até que consegue ter um ministério profissional, faz uma boa faculdade, se forma em algumas especialidades, atende bem as pessoas, às vezes atende até psicologicamente, socialmente, pedagogicamente, com muita maestria, mas na obra de Deus tem que ter a sabedoria do Espírito Santo. É aquela sabedoria que Deus deu a Salomão. Salomão, quando chegaram para ele, duas mulheres, vocês conhecem a história, duas mulheres chegaram para ele: Salomão, aqui tem uma senhora que está dizendo do filho dela, aqui está dizendo que é dela, e as duas queriam se atracar, brigar por causa do filho. E Salomão falou: vamos resolver. Me dá uma espada aí, vamos cortar esse menino no meio e dar metade para cada uma. Aqui não era a mãe, falou: isso mesmo, mas aqui era a mãe, disse: não, eu prefiro meu filho vivo na mão dela do que morto na minha mão. Sabedoria de Deus, aonde estava isso? Em que livro que estava? Em que universidade? Tem coisas que a gente depende de Deus. É Deus que mostra, é Deus que toca, é Deus que faz. Passado ao vendaval, você mesmo se assusta com você. E diz: Senhor, como é que eu resolvi? E Deus disse: você não resolveu nada. Quem resolveu fui eu. Quem resolveu foi o meu Espírito Santo. Joel, um homem chamado para preparar o povo para o dia do Senhor. Como pastores, nós precisamos preparar a igreja não para agora. Tem muita gente enganada, preparando a igreja só para agora. Claro que agora nós precisamos viver bem. É claro que agora nós precisamos de prosperidade. É claro que agora eu preciso de emprego. É claro que agora seria bom eu ter uma casa, um carro novo. Mas o verdadeiro pastor, ele está preparando os irmãos para irem morar lá no céu. Aqui na terra pode ter, que Deus te abençoe, que você tenha muita coisa, muitas bênçãos, que você tenha prosperidade, mas aquela palavra de João: amado, espero que te vá bem, que tenha saúde, como bem vai a tua alma, porque se a alma não estiver bem, as outras coisas não resolvem. Deus abençoe. Pastor Joel, com esse nome, que testemunha que o Senhor é Deus, que na nossa vida nós possamos testemunhar: o Senhor é Deus. Na nossa família a gente possa testemunhar: o Senhor é Deus. Na alegria eu possa testemunhar: o Senhor é Deus. Também na dificuldade, que eu possa levantar os olhos e olhar para o céu e dizer: o Senhor é Deus. É em Deus que eu espero, é em Deus que eu confio, e é nele que eu vou continuar vivendo para todo sempre. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.